supervisor de autorizações no hospital, não sou da área de compras, nem da área de... não lido necessariamente com o fornecedor. A gente está trazendo uma outra experiência, apesar do OPM Nexus ser uma plataforma de compras. A gente teve uma experiência um pouco diferente com o OPM Nexus e é por esse motivo que a gente está aqui. Antes da gente falar um pouquinho dessa experiência, queria convidar vocês a conhecerem um pouquinho a nossa casa, o AC Camargo. Ele é uma instituição de 64 anos que nasceu lá no miolo, lá não, né? No miolo aqui de São Paulo, na Liberdade. A gente tem o propósito de combater o câncer paciente a paciente, um centro integrado, né, de ensino, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer. A gente tem alguns valores que nós realmente lutamos muito por eles, que estão listados ali. Não vou me delongar muito em toda essa parte introdutória, porque eu estou imaginando que vocês já estão sentados aí ouvindo há muito tempo, né? E a minha apresentação também não vai ser muito prolongada, até porque depois, se quiserem fazer algumas perguntas, a gente está à disposição para vocês também participarem. Nós temos algumas unidades, a unidade Antônio Prudente e a unidade Tamandaré, que fica também na Liberdade. Castro Alves, que é um centro administrativo, o Centro Internacional de Pesquisa, que também fica ali na Liberdade, e temos outras duas unidades no Morumbi e em Santo André. A gente iniciou uma estruturação no formato de Cancer Center. Somos o único no Brasil nesse sentido. A gente engloba o diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa num só lugar, vendo o paciente como um todo. Então, tudo que se desenvolve em termos de tratamento, o que nós queremos fazer com o paciente em termos de diagnóstico, queremos tratá-lo, já queremos desenvolver ali. Então, o paciente, tudo que ele precisa para tratar câncer, para se desenvolver em termos de câncer, ele vai conseguir ali no AC Camargo. Essa é a ideia. E vendo o paciente realmente como um todo. E também tratando da reabilitação dele posteriormente ao tratamento. Então, toda a opção que ele tiver de tratamento para o câncer, inclusive na opção de discussão de casos específicos, com uma equipe de especialistas ali, para ver casos mais delicados, casos mais especiais. Então, ele vai ter ali no hospital, de uma maneira, através desse tumor board, que são reuniões entre especialistas, até de outras instituições, para que os casos sejam bem direcionados e sejam bem conduzidos de uma maneira mais vendo o paciente como um todo. Essa integração é o que move a gente a tratar e a cuidar do paciente, vendo ele com o foco do paciente. Esse é o nosso maior desafio, olhar o paciente pelo foco dele. Nessa questão de tratar o paciente a partir do foco do paciente, paciente a paciente, isso nos dá um índice de satisfação muito grande, né? Não só do paciente, mas também do acompanhante. E não só do paciente de convênio, paciente também SUS. Nós também atendemos, temos uma parte de filantropia que nós atendemos também o paciente SUS. Bom, falando um pouquinho do OPM Nexus, lá no AC Camargo, nós estamos passando por toda uma fase de revendo o nosso planejamento estratégico e, diante disso, mudando um pouquinho toda a parte de gestão, modificando a estrutura administrativa, visando o Cancer Center. Algumas ferramentas foram sendo implantadas, entre elas o OPM Nexus. E nós iniciamos, em 25/7 do ano passado, né, julho do ano passado, a Ângela Lopes, eu vou perguntar quantos conhecem, porque eu notei que pelo menos metade do auditório aqui conhece, já trabalhou, já teve algum contato com a Ângela. A Ângela iniciou o projeto com a gente lá no hospital e nós iniciamos a plataforma mesmo em novembro do ano passado. Falar
dos benefícios que o OPM Nexo nos traz, em termos de OPME, seria repetir o que já foi dito aqui nas duas apresentações anteriores, né? Uma plataforma de compras, a gestão de fornecedores, gestão de contratos, a padronização na descrição dos materiais, muito bem exposto na primeira apresentação. Isso aí vocês já estão bem embasados nesse conhecimento. Agora, de que maneira a gente conseguiria aproveitar isso na área de autorizações? Porque, para tudo isso acontecer, a conversa entre a área de suprimentos e o fornecedor, antes precisa ter uma conversa entre o hospital e também a operadora, porque precisa ter uma aprovação da operadora para que aquele procedimento aconteça, né? Posteriormente a isso, também precisa que essa aprovação chegue na operação para que toda aquela estrutura esteja preparada para o paciente ser recebido e seja desenvolvido o atendimento ao paciente. Bom, a gente tem uma central de autorizações que atende, nós trabalhamos por toda, não é o paciente que vai atrás da autorização dele, nós fazemos todo esse trabalho. Então, temos não só não só as internações eletivas, mas também radioterapias, as quimioterapias ambulatoriais, todo o procedimento que é feito ambulatorial e também os exames de imagem. A central de autorizações cuida de tudo isso. Mas, em termos de OPM Nexo, nós focamos inicialmente nas internações eletivas. E aí, nós temos todos esses participantes aqui no hospital que fazem parte dessa cadeia. E aí, a conversa que acontece entre essas áreas, por e-mail, por telefone, Hangout e WhatsApp, né? E como tornar isso de uma maneira que ficasse mais rastreável, mais registrada de uma maneira que a gente conseguisse obter e resgatar essa informação posteriormente, os documentos todos de autorização ficassem acessíveis posteriormente. De que maneira a gente conseguiria isso? Bom, conseguimos isso através da plataforma OPM Nexo. Nós vislumbramos isso durante o processo de planejamento, lá desde julho, nós nos sentamos, foram mais de 20 áreas, que sentaram para conversar sobre o que a gente queria rever em termos de OPME no hospital. E toda a conversa, todo o redesenho do processo, né, que começou a acontecer, foi nesse sentido. E nós vimos que existiam oportunidades grandes ali. Hoje, quando existe um pedido médico para cirurgia, todos os documentos relacionados a essa cirurgia eles são inseridos na plataforma. E começamos a ver que não só a cirurgia, então todas as internações, inclusive as internações para quimioterapia. Então, todo o nosso acompanhamento das autorizações hoje para internação, independente de ser para cirurgia com ou sem OPME, acontece pela plataforma. Mas aí você vai falar o seguinte, ok, mas não existe um sistema de gestão, sistema informatizado de gestão hospitalar? Não vamos ficar citando os nomes, mas não existe o sistema? Existem. A gente tem no mercado algumas opções. Mas o que a gente tem hoje, existem algumas questões aí, e talvez vocês vivam a mesma situação que a gente vive. O acesso a isso são sistemas robustos, o custo disso é bem alto, a implantação ela não é muito rápida e, por outro lado, todo o processo do hospital tem que se adaptar e se acertar ao sistema. O que nós vimos é que, claro que isso o redesenho de processo ele é sempre muito importante, porque todas as oportunidades que a gente tem de eliminar etapas e deixar o processo mais fluido, isso é importante e a gente está trabalhando nisso. A gente tem uma das partes do nosso planejamento estratégico é redesenho de processo. Só que isso demanda todo um tempo, existe método para isso, exige custo para isso, então é algo a longo prazo. Enquanto isso, a operação continua.
Então, a gente verificou que essa conversa, de novo, os botões aqui, né? Essa conversa que acontecia desde da parte operacional e a parte administrativa de operações, essa cadeia toda aqui, também a informação poderia continuar aqui com o OPM Nexo. Onde está o processo de autorização do senhor fulano? Está em cotação de materiais, já foi inserido na plataforma, o ambulatório já foi feita a solicitação, a enfermeira auditora já analisou os materiais que foram solicitados, já foi enviado para a operadora já respondeu, já foi feito contato com a família para saber se está autorizado ou não, qual o retorno que aquela família teve, o médico liga e quer saber se está autorizada a cirurgia dele, já foi feito contato com aquele médico, tudo isso nós conseguimos essas informações aqui. Final de semana, teve algum problema com alguma cirurgia, algum desencontro de informação? Como sabemos? Pego o celular, acesso o celular, consigo a informação ali diretamente da plataforma. Precisamos de algumas informações gerenciais sobre o volume que temos de processo na plataforma. Conseguimos de uma maneira mais prática. A parte toda de indicadores está sendo desenvolvida ainda de uma maneira como um BI, mas a gente consegue os relatórios todos desse processo por etapas. Então, é muito interessante essa forma, porque se conhecia o OPM Nexo nessa etapa aqui. Mas esse desenvolvimento que aconteceu aqui não era algo conhecido e foi vitaminado. E, para a gente, tem sido uma experiência muito boa, porque nós conseguimos que todo o nosso processo de autorização se torne mais seguro, mais rápido, com a informação disponível e que fique de uma maneira mais contínua entre as áreas aqui. Aqui é um resumo de todo o nosso projeto, né? Nós tínhamos por volta de 75% das etapas eram manuais. Nós passamos isso a apenas 25% das etapas. Hoje nós temos por volta de quase 300 usuários cadastrados e treinados utilizando a plataforma. São 76 fornecedores treinados, nós temos aí por volta de 20 áreas envolvidas. Nós estamos com quase 8.000 processos de autorização desde final de novembro do ano passado, já rodando na plataforma. Isso não só nos dá informação de gestão do processo de autorizações e o que a gente precisa melhorar, mas também em relação à parte de OPMI, né? Que é o que acontece também em relação à área de suprimentos, né? Então, as informações que vão sendo retiradas, isso também nos ajuda de que maneira a gente pode atuar para facilitar esse início da conversa com as operadoras, facilitando o processo de autorização também. Uma outra coisa interessante é que nós vamos começar a implementar a mesma coisa que nós fazemos para convênio, nós vamos começar a fazer com a Central de Autorizações SUS, que foi inaugurada há 2 meses. Implantamos a Central de Autorizações SUS no Acer Camargo há 2 meses, e daqui a uma semana nós vamos iniciar a implantação do OPM Nexo também para o SUS, lá no hospital. Bom, o que nós ganhamos com isso? Então, a transparência e a rastreabilidade de todo o processo, como eu já falei. O aumento da eficiência operacional é algo que não tem discussão sobre isso. A gente consegue aprimorar a gestão de todo o processo de autorização. Muitas ideias já surgiram, muitas etapas nós conseguimos eliminar, tanto na parte de convênio quanto na parte de autorizações SUS. Antes de começar, a gente já conseguiu rever coisas que a gente precisava rever. Facilidade de acesso à informação com segurança, desde a autorização pré até o que acontece posteriormente à cirurgia, a parte de auditoria de contas, e inclusive, a ideia é que isso se estenda para faturamento. Continuidade da informação entre as áreas, que é isso que a gente conversou. E a oportunidade de revisão dos processos. Uma das facetas que a gente verificou é a possibilidade da plataforma se moldar
com muita facilidade e agilidade ao processo que existe na instituição. Ah, mas então é algo preguiçoso, você não vai mudar o processo, vai ficar daquele jeito mesmo e acabou. Não. A iniciativa de tornar o processo mais eficiente é uma iniciativa da instituição e que tem que ser revista sempre. Mas, se você rever o processo, se você mudar alguma coisa, o que você está tendo de ferramenta precisa te acompanhar e precisa ser rápido nisso. E a plataforma é muito rápida, a gente consegue adaptar isso no mesmo dia. Então, essa característica foi algo que realmente nos chamou muita atenção. A gente conseguiu, com muita facilidade, ter as respostas que a gente queria, dando um trabalhão aí para a área da Bionexo de desenvolvimento, dentro do que a gente precisava, a gente dava as demandas, a gente teve essas respostas e a gente conseguiu esse controle do processo de uma maneira que a gente realmente não esperava que a gente teria com tanta rapidez. Então, foi o que a gente tem para apresentar para vocês dentro dessa experiência diferente numa plataforma de compras. Aqui estão os nossos contatos, né, caso alguém queira conversar depois e perguntar alguma coisa. Não sei se alguém tem alguma dúvida, eu acho que tem bastante tempo ainda, né? O Rader trouxe uma coisa que eu queria só comentar, que a coisa de desenvolvimento de software, né, que é uma coisa que talvez vocês não tenham tanta proximidade, mas o que ele está dizendo, né, é muito importante os fornecedores, a Bionexo é uma delas, né, de não fazer um software para cada cliente, senão você não consegue nunca dar manutenção. Sim. Então, a gente tem um software que ele tem que ser aplicado para todos os clientes. Sim. E a experiência com vocês tem sido muito rica, porque os processos que vocês têm trazido são processos que vão ser aplicáveis para todos os outros clientes. Portanto, não estamos fazendo um software específico para a Secamargo. Exatamente. E uma outra coisa importante que vale a pena sempre lembrar. O software, qualquer um, ele é vivo, né? Ele nunca termina. Se vocês têm no celular de vocês lá atualizações do Facebook, atualizações do WhatsApp, todos vocês já viram isso, né? Por quê? Porque nunca termina, sempre tem coisas novas a serem feitas. Então, eu tenho acompanhado, através do pessoal da operação da Bionexo, de tecnologia, o sucesso dos resultados que vocês estão tendo, mas tem muito a ver com a decisão da instituição de fazer esses processos serem mais digitais. E digitalização, aliás, a transformação digital não é digitalizar, é ter uma mente digital, que é muito diferente de digitalizar. Sim, e, aparentemente, vocês estão tendo. A Ângela quer comentar alguma coisa? Você está ali? Alguma pergunta para o Halley? Senão, a gente vai dar continuidade. Do contrário, ele também vai estar com a gente e já deixou os contatos também, mas eu queria, desde já, cumprimentar o projeto de vocês lá. Ótimo. Por favor, palmas para o Halley. Obrigado, gente.